A paz do Senhor a todos. Nesta manhã nós vamos estar aprendendo mais uma lição que tem por título O Batismo no Espírito Santo. E nós, como pentecostais, nós devemos entender muito bem a respeito do que é o batismo no Espírito Santo. E nós devemos, neste primeiro momento, discernir ou diferenciar o que é o batismo no Espírito Santo de salvação. O batismo no Espírito Santo não é salvação. Sabemos bem que todos aqueles que aceitam a Jesus, eles recebem o Espírito Santo. Vamos ver aqui no texto de João que diz assim: todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. A partir do momento que a pessoa aceita Jesus, ou seja, crê em Jesus, ele é declarado filho de Deus, ele recebe o poder de ser feito filho de Deus. E Paulo diz que nós, por sermos filhos, o Espírito de Deus é derramado em nossos corações. Assim, no momento que nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser templo do Espírito Santo. Paulo também fala isso para a igreja de Corinto. Vós não sabeis que sois o templo de Deus? Então nós somos o templo do Espírito Santo. No momento em que aceitamos a Jesus, nós já recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o selo da redenção. É ele que testifica a respeito da nossa salvação. Então, salvação e batismo no Espírito Santo são diferentes. A salvação é quando aceitamos a Cristo, a partir de então passamos a ser templo do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, nós vamos aprender nessa lição o que é o batismo no Espírito Santo. Mas antes de adentrarmos propriamente dito no que é o batismo no Espírito Santo, no momento em que nós passamos a ser o templo do Espírito Santo, ele começa a operar em nós. Primeiramente, ele opera para que nós venhamos crescer firmemente no conhecimento de Jesus Cristo e em semelhança com ele. Quando nós falamos em crescer em semelhança, nós sabemos que o Espírito Santo ele vai operar fazendo com que o fruto do seu Espírito seja produzido em nós. Aquelas virtudes que são descritas, aquelas 9 virtudes, amor, gozo, entre outros, que nós vamos ver em lições posteriores. Mas nós vemos claramente que uma das funções do Espírito Santo, quando recebemos, a partir do momento que cremos, é operar isso em nós. Fazer com que nós venhamos conhecer mais a Cristo e sermos mais semelhantes a Ele. A última ação do Espírito Santo na vida do salvo vai ser a ressurreição ou a transformação do seu corpo. E aí se concluirá a redenção. Paulo falou sobre isso, dizendo que no toque das trombetas, ao ouvir o arcanjo, aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados, os que estiverem vivos serão transformados. Então a última ação do Espírito Santo vai ser tornar esse corpo mortal em um corpo imortal. O que é corruptível em incorruptibilidade. Esta vai ser a última ação do Espírito Santo para a redenção. Vimos então que os que creem se tornam templo do Espírito Santo. Mas o que quer dizer então batismo no Espírito Santo? Nós vemos que nos evangelhos, o evangelho de Marcos, por exemplo, diz que João Batista aparece ali no Jordão batizando. E ele diz que viria um que vos batizaria ou nos batizaria com o Espírito Santo. Nós devemos entender que João Batista ele foi o último profeta do Antigo Testamento. E ele estava apontando para Cristo. E ele, a respeito de Cristo, disse que Cristo seria o batizador. Mas o que batizaria não com água, mas com o Espírito Santo. E ele sendo o último profeta do Antigo Testamento, nós entendemos que essa promessa, ela é uma promessa escrita no Antigo Testamento. Os profetas, a exemplo do profeta Isaías, Jeremias e Joel, como também Ezequiel, eles profetizaram a respeito
do batismo no Espírito Santo. Nós vemos que o profeta que deixou bem mais claro foi o profeta Joel. E nós vamos ver a respeito dessa promessa citada por este profeta, o profeta Joel. Mas não somente esses profetas falaram a respeito do batismo do Espírito Santo, dessa promessa. O próprio Cristo, ele declarou aos discípulos. Ele declarou assim: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então nós vemos que esta promessa do batismo do Espírito Santo foi uma promessa feita pelos profetas, incluindo João Batista, foi o último profeta do Antigo Testamento, como também pelo próprio Cristo. E nós vemos que ele disse: olha, vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Porque não muito depois desses dias vocês vão receber. E nós vemos que 10 dias depois, eles receberam a promessa do Pai. Eles receberam o dom do Espírito Santo, como diz o apóstolo Pedro. Eles receberam o batismo no Espírito Santo, pois João Batista disse que Jesus era o batizador, e é o batizador. 10 dias depois, Pedro se levanta. Eles receberam então o Espírito Santo veio de forma audível, de forma veemente, pousou sobre os discípulos em forma de línguas repartidas como de fogo, e eles começaram então a falar em outras línguas. Havia ali várias pessoas de diferentes nações, e eles começaram a falar. Alguns se admiraram, ficaram espantados com o que estava acontecendo, mas outros começaram a dizer: estão embriagados. Mas Pedro se levanta e diz assim: esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Nós vemos que Pedro, ele estava consciente de que aquilo que estava acontecendo era o cumprimento das promessas feitas por Deus através dos profetas do Antigo Testamento e da promessa feita pelo próprio Cristo, que não muito depois daqueles dias eles seriam batizados com o Espírito Santo. E o interessante é que nós vemos que todos os que perseveraram ali naquele cenáculo, todos sem exceção, receberam o batismo no Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Nós podemos observar que no versículo 38 do capítulo 2 de Atos, Pedro diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o batismo do Espírito Santo, no Espírito Santo, ele pode ser chamado também de dom do Espírito Santo ou a promessa do Pai. São todos a mesma coisa, uma só coisa. O batismo, o dom e a promessa se referem a uma mesma coisa, que é o batismo no Espírito Santo. Nesse dia, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. E nós vemos que havia ali pessoas de diferentes países, diferentes nacionalidades. E eles compreendiam o que estavam ouvindo. Eles estavam ouvindo a respeito das grandezas de Deus. Mas será que o falar em línguas deve ser somente em um idioma terreno, um idioma conhecido por nós? Certa vez em um culto, diante de um testemunho, o testemunho era esse. Diz que um certo homem, servo de Deus, ele estava prestes a se casar e ele trabalhava em um restaurante japonês. E o seu patrão era um japonês. E ele estava precisando de refrigerantes para o seu casamento. E um certo dia, quando ele estava servindo as mesas naquele restaurante, o seu patrão estava presente, o Espírito Santo se manifesta nele
na operação de línguas ou no dom de línguas, e ele começa a falar em línguas. E ele vai falando em línguas, com pouca, o seu patrão diz, tá bom, eu vou te dar o refrigerante. Ninguém ali havia entendido porque ele estava falando em japonês. O único que compreendeu ali foi o seu patrão, que logo em seguida lhe entregou o refrigerante e falou, quem te ensinou a falar tão bem o japonês? Então, diante desse testemunho, uma certa pessoa chega para mim e diz, esse aí é o verdadeiro batismo no Espírito Santo. Quando se conhece a língua que está sendo falada. Eu falei, não, irmão, não há tempo para expor aqui, mas não. Há sim possibilidade de falarmos uma língua desconhecida, no idioma terreno. Paulo fala a respeito de línguas dos anjos. Paulo fala línguas estranhas. Então nós devemos ter um certo equilíbrio aí e não tomarmos uma decisão, uma conclusão apenas por um texto ou, por exemplo, esse testemunho. E nós vamos esclarecer aqui nesta aula. Nós vemos que eles falaram, no dia de Pentecostes, um idioma conhecido, mas nem sempre é assim. Por quê? Imagine só o que Paulo diz em suas epístolas. Paulo, falando a respeito de quem fala em língua, ele diz o seguinte, o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretá-la. Nós vemos que Paulo diz, olha, o que fala em língua estranha, ore. Se fosse uma questão de tradução, ele ia dizer, estude, procure alguém que traduza a língua. Mas como ele estava tratando de língua estranha, ele diz, ore para que possa interpretar. Aquele que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Paulo coloca esse dom na lista da manifestação do Espírito, ao lado das outras manifestações, por exemplo, a operação de maravilhas. Então nós vemos que não é uma questão de ser uma língua terrena. Não. Pode acontecer que a pessoa seja tomada com a língua conhecida. Pode sim. Mas nós sabemos que são línguas estranhas. A pessoa pode falar com Deus uma língua desconhecida que ninguém a compreenda. Então nós devemos compreender que não é somente uma questão de falar em línguas conhecidas. A pessoa pode falar uma língua desconhecida. Quando falamos a respeito dessa promessa que foi concretizada ali em Pentecostes, pois eles receberam o batismo no Espírito Santo, só que essa promessa ela não ficou restringida ao período de Pentecostes, ali no cenáculo, não. Essa promessa é atual. Essa promessa é para mim, para você. Nós precisamos crer nessa promessa e buscá-la para recebê-la. Esta promessa é atual. Olha o que Pedro diz. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então esta promessa é para mim, é para o meu filho, é para todos aqueles que receberem a Jesus como Salvador. Para todos aqueles que são salvos, esta promessa está firme, bastando buscá-la para recebê-la. Mas como receber? Primeiro, deve haver o arrependimento e a aceitação de Cristo. Deve se arrepender, aceitar a Cristo e depois então buscar para receber esta promessa. Olha o que Pedro diz. Pedro, depois que ele recebe ali poder do alto e que ele ouve aquelas pessoas falarem que estavam cheios de mosto, e aí ele ministra uma palavra. Ele ministra que aquelas pessoas se quebrantam. O que faremos, irmãos? O que nós podemos fazer para ser salvo? Aí ele disse, olha, para vocês serem salvos, vocês devem se arrepender, serem batizados. E depois disso vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Pedro é claro a respeito disso. Então é preciso arrependimento, é preciso ser batizado, é preciso buscar. E assim receberemos
o batismo no Espírito Santo. A grande questão hoje é a falta de busca. Hoje nós estamos vivendo em um mundo de facilidades. As pessoas não querem padecer, não querem se esforçar. E a tônica da Bíblia Sagrada é essa: esforça-te. Se formos procurar as vezes que Deus fala para seus servos se esforçar, não vamos encontrar muitas vezes. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te. Essa é a tônica. Só que hoje nós estamos vivendo em um mundo de comodidades. As pessoas não querem se esforçar. E para receber o batismo no Espírito Santo é preciso um esforço. É uma promessa que é necessário nós pedirmos. Olha o que Jesus diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscar e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. Nesse mesmo texto que se encontra em Lucas, ele diz o seguinte: pede e dar-se-vos-á. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então nós vemos que é preciso uma busca, é preciso sair da comodidade para buscar então o batismo no Espírito Santo. Então, se eu e você ainda não recebemos, nós precisamos buscar. Pela graça de Deus, Deus me concedeu a graça de já ter recebido o batismo no Espírito Santo. Mas se porventura você ainda não é batizado, busque, bata e abre-se-vos-á. Peça, e lhe será dado. Mas qual a finalidade do batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo, ele vai capacitar o crente a pregar, a evangelizar. Jesus disse assim: vocês não saiam de Jerusalém. Ou seja, vocês não iniciam a obra da pregação. Porque Jesus havia dito: olha, vocês vão para Samaria até os confins da terra. Vocês vão ter que fazer isso. Vocês vão ter que passar o evangelho a todas as nações. Entretanto, vocês não devem ir se não estiverem revestidos de poder. Esperem, porque a promessa do Pai ela vai vir. Jesus estava preocupado com os discípulos, pois eles precisavam pregar. Eles precisavam anunciar a Jesus. Mas eles deveriam estar preparados. Eles deveriam estar revestidos de poder. O batismo do Espírito Santo nos capacita para o serviço, nos capacita para evangelizar, nos capacita para pregarmos as boas novas. Só que os dois principais propósitos do batismo no Espírito Santo é o primeiro, a salvação. Ele vai nos capacitar para evangelizar, para testemunhar de Jesus, a fim de que essas pessoas creem e se unam à igreja, façam parte do corpo de Cristo. O outro propósito é um propósito interno. Esse primeiro propósito é um propósito externo, buscar. O segundo propósito da necessidade do batismo do Espírito Santo é que ele é necessário para a edificação da igreja, pois quando recebemos o batismo no Espírito Santo, nós recebemos os dons espirituais, que é distribuído pelo Espírito como ele quer a cada um. E nós sabemos que os dons espirituais eles são úteis para a edificação da igreja. Então o batismo no Espírito Santo ele tem um propósito externo de buscar aqueles que estão nas trevas para a luz. E o interno que é a edificação da igreja, para que todos nós venhamos nos tornar semelhante a Cristo. Amados irmãos, o batismo no Espírito Santo, ele não deve ser motivo de controvérsias. Nós sabemos que há denominações que não acreditam no batismo no Espírito Santo como uma forma atual, que não acreditam na atualidade do Espírito Santo. Mas nós vimos que o batismo no Espírito Santo, ele é diferente de salvação. Então nós devemos ter uma cautela, sermos muito cautelosos em julgar o servo alheio. Não julgue o seu irmão de outra denominação por não crer. Procure com mansidão ensiná-lo. Se não quiser, você deixe ele com Deus. Agora não critique, não tire brincadeira, não denigra a imagem do seu irmão.
Pois um dos objetivos do Espírito Santo, uma das ações dele é a unidade da igreja. Se eu não consigo viver, me relacionar bem com os meus irmãos, possa ser que eu esteja negligenciando esse agir do Espírito Santo, que é promover a unidade. Ou possa ser que eu nem ao menos tenha o Espírito de Deus em minha vida. Pois um dos objetivos centrais do Espírito Santo é a unidade da igreja. Na sua oração sacerdotal, Jesus diz bem assim, que eles sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um. E o Espírito Santo, ele trabalha na vida da igreja para unir a igreja. Que os dons espirituais, que o batismo do Espírito Santo não seja motivo de controvérsia, assim como estava sendo na igreja de Corinto, mas que verdadeiramente seja cumprido os objetivos, que é alcançar aqueles que estão fora, que é a edificação da igreja, a fim de que todos nós alcancemos a unidade perfeita e uma semelhança perfeita de Cristo. Aqui encerra a nossa aula de hoje. Deus abençoe a todos, continuem firmes, mesmo diante dessa pandemia, desse novo decreto. Escutem, vejam esse vídeo, estudem as lições, façam o culto e não esqueça das orações. O nosso pastor ainda pediu, que está de pé a nossa campanha por avivamento e nós vamos parar. O Covid não pode parar a igreja, não pode parar os crentes. Vamos continuar orando em casa naquele mesmo horário para que o Senhor promova um grande avivamento. Deus abençoe a todos.